Então nós vamos falar um pouco sobre correntes de Foucault em lâminas de material ferromagnético de máquinas elétricas em geral, transformadores, por exemplo, né? Imagine que nós tivéssemos um bloco maciço de ferro com uma indução magnética variável com o tempo, né? Então, usando a lei de Faraday-Lenz, a equação original de Maxwell rotacional de E igual a menos dB dt, né? Então, eu tenho uma indução entrando perpendicular à seção do material. Se o material for maciço, né, ele vai se distribuir livremente as correntes de Foucault, produzindo um grande aquecimento do material, né? No caso de um transformador, a fonte iria ser exigida, ia produzir uma corrente, né? Na verdade, para suprir essas correntes que aparecem aqui no núcleo por correntes de Foucault, ou essas perdas aí por aquecimento, né? Então o que se faz? Se lamina o núcleo, né? Note que no sentido da indução, né, ou da derivada da indução aqui, é o mesmo sentido, né? De tal maneira que as correntes de Foucault, como elas vão circular num plano perpendicular à indução, elas ficam com um caminho restrito, estão vendo aqui? Se o bloco for laminado, né? Na verdade, é uma tentativa de diminuir a condutividade do material, né? Mas como fica difícil, então o material tem uma condutividade sigma, né? Como fica difícil a gente mudar o material, né, o ferro ele tem uma permeabilidade magnética alta, mas ele é condutor, não é tão bom condutor quanto o alumínio ou o cobre, mas ele é bom condutor. Então, com lâminas isoladas entre si, o isolamento pode ser verniz, ou pode ser óxido de ferro, pode ser um tratamento, né, que se faz nas chapas de materiais, de motores e de transformadores, de geradores, enfim, para que não haja a condução de uma lâmina para outra. Então vocês notem aqui, é um caminho típico de corrente Foucault em amarelo. Note que a corrente ela fica bem mais restrita, né? Note que o rotacional de rotacional de E igual a menos dB dt também, né? Só que agora as correntes elas têm que circular por um caminho bem menor, bem mais estreito, né? Ou seja, é como se a gente aumentasse a resistência, né, da minha lâmina, né? Então, fazendo várias lâminas com espessura, claro, quanto menor essa espessura, melhor, né, pessoal? Depois a gente vai ver a relação da espessura. Mais difícil vai ser circular as correntes de Foucault, e vai diminuir as perdas Joule, né, o efeito Joule dessas correntes no núcleo, diminuindo as perdas por correntes de Foucault, certo? Note que aqui a gente não está usando as três equações de Maxwell, a gente está mostrando só a lei de Faraday-Lenz, né? Então, na verdade, as correntes de Foucault elas fazem um fluxo, né, que vão alterar esse fluxo externo, produzido, por exemplo, pela bobina do primário do transformador, né? E isso vai fazer com que, inclusive, apareça uma corrente lá na fonte, certo? Vai mudar o problema inteiro, né? Inclusive, a questão do fluxo aqui. Teria que ser resolvido as três equações ao mesmo tempo. Mas, de forma aproximada, só relembrando isso, né, nós vamos aqui tratar apenas da equação rotacional de E igual a menos dB dt. O que nesse caso aqui vai dar um resultado bastante satisfatório, uma vez que o fluxo principal do transformador, por exemplo, ele é proporcional à tensão, ele tem um valor alto, né? E o fluxo produzido pelas correntes de Foucault, especialmente no caso laminado, vai ser um fluxo baixinho, né? Então, para estimar o valor das correntes de Foucault, dá para a gente desprezar as outras duas equações da magnetodinâmica, rotacional de H igual a J, divergente de B igual a zero, e usar só rotacional de E igual a menos dB dt. Ou seja, como a gente já tratou lá no começo, né? O campo produzido pelas correntes de Foucault aqui são desprezados, certo? Então, antes de a gente fazer o cálculo da potência perdida numa lâmina, certo? Uma lâmina dessa de espessura E, a gente vai fazer um cálculo aproximado, a gente vai falar um pouco sobre a potência, né, dissipada no meio condutor, o efeito Joule, né? Então, uma maneira de a gente calcular
potência dissipada por efeito Joule é através dessa expressão aqui, pessoal. A potência integral de volume da condutividade vezes o campo elétrico ao quadrado. Na verdade, é claro que, mesmo tendo a condutividade aqui, sendo condutor, é necessário que esse pedaço de condutor, onde eu vou calcular a potência, esteja num circuito que permita a circulação da corrente. O fluxo da corrente é conservativo. A corrente que entra tem que ser igual à corrente que sai, né? Então tem que estar no circuito fechado, né? Não, claro, mesmo tendo condutividade, a potência seria zero, né? Nós vamos tentar, então, a partir dessa expressão, chegar em P igual a R quadrado, mostrando que essa expressão aqui para calcular a potência ela é verdadeira, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Imagine que o meu campo elétrico é constante dentro desse pedaço de condutor e que a condutividade também, né? Note, então, se ele é constante, eu posso tirar ele para fora da integral. Posso escrever assim, ó, de maneira simples, só para mostrar que dá o mesmo resultado, né? Que é coerente à expressão, certo? E a integral de dV, vamos supor que ele seja constante ao longo do volume, simplesmente V, né? Bom, note que eu posso aqui, ó, eu tenho o campo elétrico, né, eu tenho a distância. Eu posso fazer o seguinte, nesse pedaço aqui de condutor, eu posso dizer o seguinte, que o campo elétrico é a diferença de potencial que existe entre as duas seções. Né? Então aqui teria uma diferença de potencial V em volts sobre o comprimento L em metros. Certo? Bom, então, eu também posso usar aqui, pessoal, a expressão do resistor aqui, ó, quanto é que vale a resistência de um pedaço de condutor, né? É L vezes Rho, a resistividade no caso, ou sobre a condutividade vezes a seção transversal do condutor. Né? Então, ali onde tem sigma aqui nessa expressão, né, eu posso substituir. Sigma vai ser L, né, sobre R, que seria a resistência do condutor, vezes a sua seção transversal. Né? Então, a condutividade seria L, R sobre S. O campo ao quadrado eu posso substituir sob a diferença de potencial V ao quadrado, L ao quadrado. Né? E o volume L, que seria o comprimento do condutor, vezes sua seção transversal. Certo? Bom, nós queremos chegar aqui a R e quadrado, né? Note que bom, nós podemos também daí então escrever a tensão V, isso, ó, usar a lei de Ohm. Então, o V seria R vezes I, né? Então aqui eu posso escrever assim, eu vou deixar tudo junto aqui, para depois a gente cortar o que interessa para a gente, né? O E é V quadrado V sobre L, então E quadrado V quadrado sobre L, e agora o V é RI, então vai ficar R ao quadrado I ao quadrado, né? Sobre L ao quadrado L S, né? Então, ó, note aqui, ó, o R aqui eu corto com o quadrado A, né? O L ao quadrado aqui, ó, eu corto com esse Lzinho aqui, com esse Lzinho lá. O S eu corto aqui e aqui. E finalmente eu cheguei a R quadrado. Né, pessoal? Então, em watts, né?
certo? Então a potência eu posso usar essa expressão ou posso usar R quadrado, né? Claro, essa expressão aqui, caso o campo elétrico varie dentro do meio condutor, né, eu tenho como calcular de forma precisa a potência, né? Em certos condutores, onde a gente sabe que tem corrente, portanto, e o E varia de ponto para ponto, então varia também a densidade de corrente, né? Fica mais fácil eu calcular a perda Joule, né, sem usar a fórmula R quadrado. Por quê? Né? Porque P igual a R quadrado está associado com um condutor, com um circuito. Mas às vezes é difícil definir, por exemplo, a resistência de um condutor, né? Se ele tiver uma forma que não seja uma forma simétrica, como esse caso aqui, né? Ou com uma seção quadrada, ou um arco, por exemplo, né? Por exemplo, no caso de um disco, onde eu tenho correntes induzidas, né? Vai ficar mais simples, ou até, na verdade, talvez a única maneira, usar essa expressão aqui com o campo elétrico. Porque no caso de um disco fica difícil a gente definir a resistência elétrica do disco, né? Daria para a gente fazer, tá? Mas fica complicado, é mais fácil a gente calcular a potência, então, pela integral de volume de sigma e quadrado. Note que sigma e quadrado aqui, ó, se eu pegar sigma e quadrado, isso aqui dá uma densidade de potência, certo? Ou seja, dá watt por metro cúbico, sigma e quadrado, né? E aí se eu integro no volume, vezes metro cúbico, eu tenho em watts, tá? Então agora nós vamos voltar para o nosso problema e tentar calcular as perdas por correntes induzidas em uma única lâmina. Qual vai ser o objetivo aqui? Nós temos a espessura da lâmina, temos as dimensões da lâmina, certo? Temos o campo magnético externo, por exemplo, no transformador, que passa exatamente alinhado com as lâminas, né? E as correntes de Foucault se desenvolvem num plano perpendicular, né? Então, nesse caso aqui, nós vamos tentar achar o campo elétrico, em vez de calcular as correntes de Foucault propriamente dita, a gente vai achar o campo elétrico e tentar integrar esse campo elétrico ao longo do volume de uma lâmina. E aí a gente vai ter certinho as perdas Joule, efeito Joule, pela circulação das correntes de Foucault dentro de uma lâmina, né? Então, em vez de usar P igual a R quadrado, nós vamos usar essa expressão aqui, certo? Então, a gente consegue calcular a potência sem precisar calcular o J ou o I, apenas com o campo elétrico, tá? Então, vamos fazer o seguinte agora, vamos isolar uma lâmina dessa, certo? Vamos isolar uma lâmina dessa e tentar calcular, então, as perdas no aquecimento, Joule, por correntes de Foucault induzida numa lâmina dessa de material ferromagnético, certo? Bom, pessoal, aqui com uma lâmina isolada, né, nós vamos então tentar calcular o campo elétrico. Nós temos uma indução, note que essa indução aqui eu tenho a derivada dela, né? Eu posso escrever a minha indução B como um BX de T, né? Na direção I. Note, na direção X, né? Eu faço a derivada do B, né? Vou ter um vetor derivado em relação ao tempo, né? E menos dB dt igual a rotacional de E. Então, o campo elétrico gira lá na direção Y. Note que ele, para Z acima de zero, ou seja, acima do eixo Y, ele tem a direção positiva em Y. Para Z abaixo do eixo Y, ele tem a direção negativa, certo? Considerando que o nosso referencial está bem no meio da chapa, né? Então a espessura da chapa vai de Z 0
até E sobre 2 e para baixo 0 até menos E sobre 2, né? Note que a espessura inteira da chapa vale E. Nosso referencial está bem no ponto médio da chapa, certo? Então esse campo elétrico ele vai produzir a corrente, o J, e a corrente Foucault aqui nas chapas, né? Com essa direção amarelinha que a gente está indicando aqui. Né? Então vamos tentar calcular o campo elétrico e daí a gente consegue calcular a potência pela expressão que a gente viu há pouco, integrando a densidade de potência no volume, certo? Então, a primeira coisa a fazer é usar a equação de Maxwell, né? Então, ó, rotacional de E igual a menos dB dt. Mas vamos fazer aqui o rotacional de E primeiro. I, J, K. Parcial em relação a x, parcial em relação a y, parcial em relação a z, são as componentes do nabla, né? O meu campo elétrico, ele vai ter componente só em y, segundo a minha aproximação, certo? Ele vai variar com z, né? Para z positivo, ele tem uma componente y, né, positiva, por exemplo aqui, e para z negativo, y negativo. Claro que isso vai variar com o tempo, né? Mas no sentido, na convenção que a gente usou aqui, com as direções positivas, seria isso, né? Note que ele tem, então, o meu E, uma componente EY. Então, EY. Né? Outra coisa importante aqui é que o meu E, tá? Eu vou dizer que ele, eu posso escrever aqui, né? O meu campo elétrico E, ele está na direção Y, então ele é um EY, né? Note que ele vai variar com Z, né? Porque se a corrente vai circular, ela vai ter só esse caminho estreito aqui para circular, né? Por isso a laminação, né? Para dificultar a circulação das correntes, né? Então, como ele vai ter que ir e depois voltar, né, pessoal? Esse meu E na direção Y vai ter que variar com Z, né? Então, ele vai ser provavelmente um Y de Z e T, né? Na direção Y, então J, né? Um Y, certo? Bom, só que ele não vai variar com X. Eu vou imaginar que à medida que a gente faça cortes nessa lâmina, né? O campo, a indução é sempre a mesma e, portanto, o campo elétrico induzido por essa indução é sempre o mesmo, e a corrente Foucault também, uma vez que a gente está considerando só a lei de Ampère, né? Ou seja, rotacional de E igual a menos dB dt na equação de Maxwell, né? Não estamos considerando as outras equações de Maxwell, rotacional de H igual a J e divergente de B igual a zero, as equações da magnetostática, certo? Então a gente vai ter só um Y, né? Que varia com Z. Então, note, diagonal principal aqui, ó, diagonal principal, aqui dá zero, né? Aqui também dá zero. E aqui eu tenho uma derivada em relação a x, mas o meu y não varia com x, varia só com z, né? Então, aqui dá zero na diagonal secundária. Esse outro aqui dá zero. Também, ó. Mas agora, parcial em relação a z de y e isso aqui não dá zero, né? Parcial em relação a z de y e. Só que como é diagonal secundário, não pode esquecer do menos, né? Então a gente ficou com menos parcial de y em relação a z i. Isso aqui é o rotacional de E, né? É igual a menos dB dt, né? Note que se o B ele varia só com o tempo, estou considerando que ele é constante no espaço que não varia com y, né? Não varia com x, não varia com z, mas a direção dele é x, né? É um bxi, certo?
se eu fizer a derivada dessa indução B, a derivada vai estar na mesma direção, claro, né? Mas vamos escrever aqui, ó, menos a derivada em relação ao tempo do vetor B. O B, o que é? O B é um bx i, né? Então eu posso cortar esse i com esse i, né? Cortar o menos com menos aqui, ó, e a gente fica com o parcial de EY em relação a Z igual a parcial de Bx em relação ao tempo, certo? Bom, se a gente integrar aqui dos dois lados, né, eu vou ter o EY igual, né, a integral da derivada do Bx, né, dz. Né? Bom, note o seguinte. Vamos tentar trazer isso aqui mais para cá. E, né? O meu B, eu estou supondo que ele varia só com o tempo, né? Portanto, ele é constante, certo? Então, eu posso tirar ele para fora da integral, com a derivada junto. Se o B varia só com x, né? E com o tempo, ele não varia com z, eu estou integrando em relação a z, eu posso passar essa derivada para fora da integral. Integral de dz é z, né? Então eu vou ter a parcial de bx em relação ao tempo, a integral de dz da z. Né? Claro, como a integral vai aparecer aqui uma constante, né, pessoal? Uma constante, certo? Bom, o que a gente pode fazer aqui, ó? Se eu fizer, como meu campo elétrico, né, ele está numa direção x, y positivo para z maior que zero, y negativo para z menor que zero, como é que ele vai inverter aqui, né? É óbvio que quando ele passar por z igual a zero, ele vai ter que ser zero, bem na linha central, né? Bem na linha central, se eu fizer um zoom aqui, né? Mas é assim, eu vou... Então, note, o campo elétrico aqui ele está numa direção, claro, com um certo instante de tempo, né? E note que aqui é o eixo Z, né, pessoal? E aqui é o eixo X, né? E para Z negativo, ele tem que ser para cá, ó. Né? O que indica o seguinte, exatamente para Z igual a zero, para Z igual a zero, né, o meu vetor E tem que ser igual a zero. Né? Claro, a gente já sabe que ele tem só uma componente Y, que a gente está calculando aqui. Né? Tem uma componente Y só. E para ele ser zero, né, para Z igual a zero, o único jeito é que essa constante aqui seja zero. Né? Então, o campo por y ser igual a zero, em z igual a zero, c vai ser igual a zero. Né? Então a gente fica com simplesmente o EY igual a parcial em relação ao tempo, né, do Bx vezes Z. Né? Então agora é o seguinte, a gente tem um B que varia com o tempo.
A gente supôs aqui que ele varia com o tempo e é na direção X, ó, entrando nas lâminas, né? Então eu vou agora opa, não era isso. Tá aqui, né? O B, né, que está entrando perpendicular na lâmina. E agora a equação que a gente encontrou aqui para achar o campo elétrico, sabendo que ele só tem componente em Y, né? Certo? Bom, vamos considerar então agora que o meu Bx, né? Meu Bx é senoidal, como num transformador, por exemplo, né? Então, vou supor que ele é um B máximo. Aqui pode ser um cosseno ou um seno de ômega t, certo? Então, considerar um seno. Mas isso aqui tanto faz, né? Vibra senoidalmente. Então, é uma componente na direção X, como a gente viu, só que varia senoidalmente, certo? Bom, e agora vamos calcular a potência, pessoal. Né? A potência que a gente viu deixa eu deduzir aqui, calculando a integral de volume de sigma e quadrado dV. Né? Então, a potência P na chapa, né, vai ser a integral de volume de sigma e quadrado dV. Então a gente pode fazer assim, ó, a integral no volumes, a integral tripla, né? De sigma e quadrado, né? Bom, o E, que é o meu EY, né? Meu aqui o módulo, o E só tem uma componente, então vai ser o meu EY ao quadrado. E o meu dV vai ser um dx, dy, dz. Note, o dx, se a gente olhar para a nossa figura, vai variar em x de 0 até y. Note que o nosso referencial aqui, pessoal, o nosso referencial está aqui no começo da lâmina, né? Mas note que se a gente colocar ele lá atrás, né, não teria problema nenhum, porque a gente está considerando que é um problema 2D, né, que na verdade está variando aqui no plano YZ, né, a componente do campo elétrico é em Y, né, e ela varia com Z, né, e cortes para X diferentes vão dar o mesmo, ou planos, né, planos X, ZY, né, para diferentes X vão dar o mesmo resultado. Portanto, se eu colocar o meu referencial lá atrás, ó, lá no finalzinho, aí ia ficar ruim, né, porque eu ia ter as correntes de Foucault aqui escondidas, então eu representei aqui na frente, né. Imagine que ele está lá atrás, ó, eu vou ter que integrar no volume para achar as perdas, né, então em x variar de 0 até Lx, que seria o comprimento em x da lâmina, em y de 0 até Ly, né? E em z, que a gente está com o referencial bem no meio, menos e sobre 2 até mais e sobre 2. E aí a gente consegue calcular a potência dissipada em toda a lâmina pelo campo elétrico. Como a gente já viu, isso dá o mesmo resultado que fazer R quadrado, né? Então, voltando lá para a nossa dedução, né, o nosso
os nossos limites de integração, ó, em x de 0 até Lx, que seria o comprimento da lâmina. Depois em y de 0 até Ly, a largura dela, né? E em z de menos e sobre 2 a mais e sobre 2, que a gente colocou o referencial bem no meio para z igual a 0, né? Então agora continuando a nossa dedução, né? Bom, o campo elétrico a gente tem ele aqui, ó, né? É a derivada do B em relação ao tempo, né? Bx, né? O nosso Bx está aqui, ó. Varia senoidalmente, né? É como no caso de um transformador, por exemplo, né? Se eu fizer a derivada, vamos fazer a derivada dele, eu vou ter o campo elétrico multiplicado por Z, né? Então eu já posso fazer isso aqui, ó, antes de colocar na integral, sem problema, ó. Y, parcial de Bx em relação ao tempo. Então eu tenho aqui um B máximo, né? Que vai ficar aqui, a derivada do seno é o cosseno. Só que derivada de seno de kx é k cosseno de kx, né? Então aqui eu vou ter esse ômega indo lá para frente, o B máximo está aqui, ó. Derivada do seno é o cosseno, vai aparecer o ômega aqui na frente, né? E derivada do seno, o cosseno. Eu só não posso esquecer que a minha solução, que a gente encontrou há pouco, né? Tem que multiplicar por Z. Certo? Tem que multiplicar por Z, né? Então, note que o meu campo elétrico, quanto maior a frequência, né? Quanto maior a frequência, mais variação com o tempo, maior o campo elétrico. Certo? E ele é zero, para Z igual a zero, ele vai aumentando quando Z aumenta, né? Então isso é importante, porque note que na nossa chapa ali, a gente tem o eixo Z aqui, ó. Né? E a nossa chapa está aqui, ó. Né? Então, a componente EY do campo, né? Que na verdade é na direção Y, que é para cá, ó. Bom, o vetor na verdade estaria para cá, né? Não a componente não é o vetor, né? Então, melhor escrever o vetor. Nota, aqui a gente tem Z igual a zero, bem nesse ponto aqui, né? Então, à medida que a gente vai subindo em Z, né? Note que a chapa ela tem uma espessura E, né? Quanto mais a gente vai subindo em Z, maior é o campo elétrico, estão vendo? E as perdas são proporcionais ao campo elétrico ao quadrado. Então a tendência é aumentar as perdas quanto maior for a nossa espessura, né, da nossa chapa, certo? Porque fica um proporcional a Z aqui, ó, né? Mas, enfim, o campo elétrico realmente a gente pode expressar ele dessa forma aqui. Se o meu B varia só, Bx, né, varia só com o tempo, né? É um Bm seno de ômega t, eu faço a derivada dele, como a gente fez aqui, vai dar Bm ômega cosseno de ômega t e vezes o Z. Agora eu tenho que substituir isso aqui, né, pessoal, na minha expressão da potência, né? Aí vai dar um valor um pouco maior aí. Uma expressão um pouco mais longa, né? Vamos fazer isso então. Então vamos lá, ó. A integral menos e sobre 2 até e sobre 2. Vamos colocar tudo aqui de novo. De 0 a L y. A outra integral de 0 a Lx. Sigma e agora o meu E ao quadrado. Bom, E ao quadrado vai ficar B
m ao quadrado, ômega ao quadrado, cosseno de ômega t ao quadrado, né? Z quadrado, né? dx, dy, dz. Né? Note que tudo isso aqui, o sigma não varia com x, y, z é constante, o Bm é a amplitude da indução, né? Também não varia com x, y, z, a frequência também não. Essa vibração aqui, cosseno de ômega t, também não. Então tudo isso pode ir para fora da integral, né? Tudo isso vai para fora da integral, beleza. Então fica sigma b m ao quadrado, ômega ao quadrado, cosseno ao quadrado de ômega t, né? Bom, agora z quadrado não, né? Note que a integral em x, né? Nada disso aqui varia com x, né? Então a integral em x vai ser x. Integral de 0 Lx vai aparecer aqui pra gente um Lx, certo? Nada disso aqui também varia com y, certo? Né? O campo elétrico é na direção y, mas ele varia, né, na direção z, e o z está aqui, né? Quando eu levei ao quadrado lá, ó. Então também nada disso varia com y, integral em y vai dar dy, vai dar um ly aqui, né? E a integral em z, né? A integral em z vai dar z ao cubo sobre 3, né, pessoal? Então vai dar z ao cubo sobre 3 integrado de e sobre 2 a menos e sobre 2. Então, resolvendo a integral aqui, pessoal, olha só, o z ao cubo, z com outra cor aqui, ó, z ao cubo, então fica e sobre 2 ao cubo dividido por 3 menos e sobre 2 ao cubo dividido por 3, né? Bom, aqui vai ficar e ao cubo dá menos e, menos com menos dá mais, vai somar, né? Aqui ao cubo dá 8, né? Então vai dar 2 oitavos de e ao cubo, né? Aqui fica 8 mais 8, 2 oitavos de e ao cubo, soma um com o outro. E dividido por 3. Então, 2 oitavos de e ao cubo dividido por 3 multiplicado por 1/3. Então aqui fica 2 quartos. 4 vezes 3, 12. Né? Então, voltando aqui, a gente vai ter a potência, vai ser sigma Bm ao quadrado, frequência ao quadrado, cosseno de ômega t ao quadrado, cosseno ao quadrado de ômega t, né? Lx, Ly, e essa integral toda aqui, a gente viu, vai dar, aqui dá 1, aqui dá 4, 4 vezes 3, 12, né? Então vai dar e ao cubo, e aí tem multiplicado por um fator aqui 1 sobre 12, né? Note que Lx vezes Ly vezes E é o volume, certo? É o volume da chapa, né? Então, aqui ó, o volume E
vezes Lx vezes Ly. Então, simplesmente eu escrevo novamente tudo isso como 1 sobre 12, né? Sigma Bm ao quadrado, ômega ao quadrado, cosseno ao quadrado de ômega t, Lx, Ly, E é o volume, então fica aqui E ao quadrado. Então fica E ao quadrado, 1 sobre 12, tudo isso aqui para frente, e aqui multiplica pelo volume, né? Bom, isso aqui vai dar uma potência instantânea, pessoal. Estão vendo? Dá uma potência instantânea. Eu vou fazer o seguinte. Vamos levar tudo isso aqui lá para outra página. Assim, ó. Dá uma potência instantânea. Uma potência P instantânea. Né? Se eu quiser achar a potência ativa média, como é que eu faço? Nota que isso aqui está vibrando cossenoidalmente. Tá? É simples, o valor médio, tá? De uma senoide, se eu tenho uma senoide ao quadrado, né, de ômega t ou um cosseno, tanto faz aí, né? Certo? O valor médio né? O valor médio, vamos chamar assim Vm, né? É igual a 1/2, né? Ou um seno ao quadrado de θ, um cosseno ao quadrado de θ aqui, né? O valor médio vai dar 1/2, né? Note que a gente até poderia desenhar aqui de maneira bem simples, ó. No caso aqui é um cosseno, né? Aqui θ, um cosseno, aqui um cosseno, né? Ao quadrado, bom, então aqui eu teria um cosseno de θ, certo? Ao quadrado, né? Isso aqui vai dar um negócio assim, mais ou menos. Certo? Vou fazer um pouquinho melhor aqui o desenho, né? Aqui eu coloquei a θ negativo também, tudo bem. O cosseno vai dar um negócio mais ou menos assim, ó. Se fizer ao quadrado, né? Note que aqui fica negativo ao quadrado, negativo vezes negativo, dá positivo também, né? Certo? E aqui vai, né? Claro que o cosseno aqui nesse ponto vale 1, né? Vale 1, certo? O valor médio da curva em amarelo, claro, né? O valor médio do cosseno ao quadrado, né? Se eu pegar o valor médio, fazer a integral disso dividir pelo período, né? Eu vou ter esse valor aqui, né? 1/2. Certo? Note que, claro, o valor médio do cosseno é 0, o valor médio do seno também, né? Mas o cosseno ao quadrado dá 1/2, certo? Então, para a gente achar a potência ativa média, porque a gente tem uma potência ativa instantânea, né? Como a gente faz quando vai deduzir a fórmula da potência ativa no circuito, né? Potência ativa, potência média, né? Instantânea. Então, teria que multiplicar isso aqui, ó, eliminar esse cosseno ao quadrado de ômega t,
né? E daí multiplicar por 1/2. Finalmente a gente chega na expressão P igual. Então, em vez de 1 sobre 12, vai ficar 1 sobre 24, sigma, a indução ao quadrado, a frequência ao quadrado, a espessura ao quadrado e o volume, né? Perdas por correntes de Foucault, né? Em uma lâmina, né, de ferro, certo? Note que as perdas são proporcionais à condutividade, né, à indução ao quadrado, à frequência ao quadrado, as perdas por corrente de Foucault, né, e a espessura ao quadrado. Então, quanto mais finas eu fizer as minhas chapas, né, pessoal? Quanto mais fina eu fizer a chapa, melhor, né? Quanto menor for a minha espessura, né, menos perdas por corrente de Foucault eu vou ter. O problema é que chega um ponto que elas são tão finas que tem a questão da resistência mecânica, né? Então, além de elas serem isoladas entre si, eu tenho que tentar fazer essas chapas com a espessura o menor possível, porque se eu dobrar a espessura, o que acontece com as perdas, ó, vão ser multiplicadas por 4, né, ao quadrado, certo? Note que essa potência aqui é a potência em watts, né, pessoal? Potência média em watts. Se eu dobrar a frequência, pessoal, note que o ômega aqui é a frequência angular, né? O ômega, claro, 2πf. Se eu dobrar a frequência, as perdas vão ser também multiplicadas por 4, né? Claro, se eu conseguir um ferro com a condutividade menor possível, que tem uma alta permeabilidade, também vou diminuir as minhas perdas por correntes de Foucault ou correntes parasitas. Tá? Só para diferenciar das perdas por esterese, que nós vamos estudar logo em seguida, vamos chamar essas perdas devido às correntes de Foucault, potência ativa média, de PF, colocar um Fzinho aqui, só para chamar de perdas por correntes de Foucault, certo? Obrigado, pessoal.